Questão 1. A ética pode ser compreendida como uma reflexão filosófica sobre os valores morais e as regras que orientam o comportamento humano da sociedade. Dentro desse campo de estudo, existem diferentes abordagens filosóficas sobre o que é considerado certo ou errado. Qual das seguintes alternativas melhor define a ética deontológica entendida por Immanuel Kant? Então, o Kant ele tem uma noção que ele chama de ética deontológica, deontológica no sentido de que a ética deve ser algo que está na compreensão do próprio ser em sociedade. Como assim? Ele defende uma ética que não tenha desvio, que seja universal. Então, aquilo que é bom é essencialmente sempre bom e deve ser praticado, e aquilo que é ruim sempre e deve ser sempre condenado. Então, se a gente pega uma lógica bem simples, a gente pensar, falar a verdade é sempre bom, então temos sempre que praticar a verdade, e omitir a verdade, falar mentira é sempre ruim. Então, então na ética deontológica de Kant não existe mentira boa, né? Por aí a gente já começa uma discussão ética interessante sobre Kant. Muita gente acha que existe mentira que evita um mal maior. Então existem mentiras que se justificam pelo bem que pode causar indiretamente. Então ela pode ser benéfica. A ética deontológica não aceita essa possibilidade de ser. Ou algo é ou algo não é. Então ou mentir é sempre ruim e ninguém pode mentir, ou nós temos que entender que mentir é necessário e sempre vai ter gente mentindo. É possível viver em uma sociedade onde não dá para confiar em ninguém porque todo mundo está mentindo o tempo todo? Então tem que ser deontológico da nossa parte o quê? Falar a verdade. Interessante a ética de Kant, né? Então para ele não há uma reflexão moral, não existe uma flexibilidade naquilo que é certo e errado. Então a gente tem que definir de forma deontológica. Aquilo que for certo, a gente defende e se pratica, aquilo que for errado, a gente condena e elimina. Alternativas. A. Uma teoria que defende que a moralidade da ação depende exclusivamente das consequências que ela gera. Não, né? Como eu falei. Então a consequência é positiva, então mentir passa a ser bom. Não. Ou a gente define de forma deontológica que mentir é ruim e sempre tem que se falar a verdade, ou então não é deontológico, então é uma ética flexível, não é universal. B. Um sistema ético baseado no cumprimento do dever, independente do resultado que a ação possa gerar. Então, perceberam? Então, mentir é sempre ruim, mesmo que mentir vai gerar um resultado que não vai agradar todo mundo, né? Mesmo independente do resultado da ação. Então, mesmo que mentir agrade algumas pessoas, não deve se praticar mentira. Mesmo que quando você mente, você agrada uma pessoa que perguntou para você se ela tá bonita, né? Tô bonito. Segundo Kant, você não pode mentir. Você tem que ser ético, e ser ético é dizer, olha, não ficou legal não, se você não estiver legal. Então, deontologicamente, independente do resultado da ação que possa gerar, o cumprimento do dever deve ser algo deontológico, ou seja, definimos que é o certo falar a verdade, deve-se falar a verdade, doa a quem doer, ok?